O agravamento das crises política, econômica e social é tido como certo por especialistas após a divulgação das delações feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A lista inclui ministros, senadores, deputados, todos envolvidos em denúncias de corrupção. A investigação atinge a cúpula do poder em Brasília e provoca o desmantelamento da política no país. Este cientista político e professor da Universidade Federal do ABC é enfático. A lista de Fachin representa o derretimento do sistema político brasileiro. Segundo Vitor Marchetti, com os líderes dos principais partidos do país comprometidos com denúncias de corrupção, vão faltar nomes para ocupar essas posições. O país tem um estoque limitado de lideranças políticas e boa parte das nossas lideranças políticas estão hoje comprometidas na lista do Fachin. Então, do ponto de vista de horizonte, eu estou bastante preocupado, porque eu acho que no horizonte a gente está apontando para uma estrutura de falência dos partidos, então algo mais organizado e racional está fora do cenário, e um espaço para o surgimento de aventureiros, para um cenário de surgimento de pessoas que não são lideranças que foram construídas na lógica democrática, republicana. A lista de Fachin, divulgada esta semana, é baseada nas delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht e autoriza a Procuradoria-Geral da República a investigar 39 deputados, 24 senadores e 3 governadores. A lista também atinge em cheio o governo de Michel Temer. 8 ministros podem ser denunciados por corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entre eles, 2 bem próximos a Michel Temer: Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil. Também são citados o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Tem uma ampla agenda de reformas hoje no Congresso Nacional, que são extremamente polêmicas, e que não tem hoje no sistema político quem consiga dizer que aquelas agendas de reforma que vão certamente produzir efeitos para a população são legítimas, porque os partidos perderam essa capacidade de se mostrarem legítimos. Hoje, com a delação premiada, o delator informa quando que deu o dinheiro, em que conta esse dinheiro foi depositado, de que forma foi feito. Então, ele fornece ao Ministério Público e ao Judiciário todas as provas necessárias para que haja um processo e uma condenação. Com tantas lideranças preocupadas em se defender na justiça, a tendência, segundo os especialistas, é de agravamento da instabilidade política e das crises econômica e social no país. Me parece que a gente chegou a um ponto que passar o Brasil a limpo dessa forma com a qual estamos fazendo, ela produz efeitos que podem ser efeitos ruins também para o futuro, que não necessariamente vão produzir um país mais republicano, um país mais saudável do ponto de vista das suas instituições. Me preocupa muito a situação política do país e o futuro, tanto econômico, quanto do ponto de vista das relações sociais, quanto do ponto de vista das relações políticas. Me preocupa o futuro. O grande remédio que nós temos é a eleição. Então, exatamente no período da eleição, precisa se tomar aquele cuidado para escolher os seus representantes de forma que a gente não tenha surpresas, né? Por isso, há um trabalho da sociedade muito forte, como foi a lei da ficha limpa, questões exatamente para verificar a vida pregressa do candidato, para evitar que depois a gente tenha prejuízo durante o exercício do mandato.